Ok. Então, vamos lá. Invalidez por acidente, tá? Aqui está majorada. O que significa majorada? É que a gente vai receber 100% do capital. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar sempre atenção com a seguradora que a gente vir a trabalhar. Que o invalidez por acidente, às vezes, ele pode ser parcial, às vezes ele pode ser total, e às vezes ele pode ter uma tabelinha, que a gente até chama de tabelinha do açougueiro, ele vai lá e olha, o cara sofreu um acidente e perdeu uma perna. A perna dele para a seguradora é 20% do capital segurado. Então, ele vai pagar só 20 mil do 100, tá? Então, nesse modelo que eu estou aqui de apresentação, a gente está usando uma majorada, tabela inteira, e ela também é parcial por acidente, tá? Então, a gente vê que é uma cobertura muito barata. Aqui a gente falou de um perfil de 42 anos de idade, né? E custa R$ 7,60 para cada 100 mil. E esse valor de contribuição é bem parecido com quase todas as seguradoras, tá? Vocês vão olhar lá o capital segurado e o valor, vocês vão ver que é bem aproximado. O que é legal sempre certificar é isso, se aquela seguradora está trabalhando com uma tabela majorada, se aquela seguradora está trabalhando com a tabela do açougueiro, vantagens e desvantagens. Deixa eu aceitar a Emília aqui. Então, vantagens e desvantagens tem em ambas elas. Por quê? Vamos pensar assim, uma invalidez parcial por acidente majorada das seguradoras. Normalmente, se eu perder um dedo mindinho, eles não vão me indenizar. A grande maioria deles tem a questão de ter que perder realmente eles dão a numeração aqui do tamanho que eu tenho que perder do dedão, que eu perco o movimento da pinça, e aí eu venho a receber. Então, eu perdi o dedinho mindinho, algumas seguradoras que são majoradas não vai pagar. Se eu tenho algumas seguradoras que às vezes trabalha a do açougueiro, ele vai me dar ali 15%, 10% do valor. Então, vantagens e desvantagens em todas elas, tá? Eu prefiro trabalhar sempre com a majorada. Por quê? Prefiro, se o cliente perder um dedinho, ele não receber nada, do que se às vezes ele perde um movimento também aqui da pinça que não pagaria a tabela cheia, ele vir a pagar, receber a tabela cheia e em algumas outras coisas também. Eu perdi uma perna, na majorada recebo 100%, na outra vai ter realmente o valor só daquele membro. Então, eu gosto bastante de trabalhar com a majorada. Invalidez, então, por acidente, ela é interessante para qualquer perfil, até mesmo porque ela é barato. A grande maioria das seguradoras deixa você vender esse produto avulso, tá? Algumas não, você vai ter que casar com algum produto de morte, senão você não consegue vender a invalidez. E às vezes, se é um perfil aí que o cara não tem, o cara ou a moça não tenha um dependente financeiro, não tem porque ele tem cobertura de morte, tá? Então, ele só precisa realmente ali do invalidez. E independente do salário dele, o invalidez vai ajudar aí no custo para ele não ter que dilapidar nenhuma parte do bens dele. E para quem trabalha por conta, principalmente, não vai ter o seguro da empresa, não vai ter, às vezes, aposentadoria compulsiva em cima do que ele paga ali de INSS, porque a gente sabe que hoje é muitos MEIs e muito simples aí, que o faturamento é muito baixo, às vezes eles pagam o INSS pelo salário mínimo ou nem pagam, tá? No caso do MEI não tem como, o MEI pagou o valor do MEI, ele já está pagando pelo mínimo. Então, às vezes ele está ganhando 5, 7, mas receberia só 1.400. Então, é onde a gente mostra para ele, você precisa do seu complemento. E aí a gente faz a conta do capital segurado ideal para vender para cada cliente também está naquele nosso treinamento de 15 dias atrás, tá bom? Então, esse aqui é até um pouco do... A gente fez um treinamento lá para saber o capital, cada um, falando um pouquinho de produto, e esse a gente está falando um pouco mais a fundo dos produtos, tá? Vou mandar o link lá no grupo para vocês. Até aqui, ok?